força cada vez mais forte. Olá para você, uma excelente semana que está começando aí, uma semana abençoada, viu? Uma tarde abençoada nessa segunda-feira. Nós abrimos agora as portas aqui em casa para podermos entrar aí na sua casa. Vamos começar essa semana juntos, viu? Estamos aqui para levar alegria, informação, muita fé no Pai Eterno para você. E você já sabe, né? O programa mais alegre da TV já está no ar. Então fique com a gente, fique à vontade aí, aconchegue-se aí no seu sofá para ficar com a gente nessas próximas horas aí. E olha, hoje nós vamos ter um programa muito especial, porque nesta segunda-feira a gente comemora 100 anos de São João Paulo II e, além disso, 16 anos da AFIP. E nós temos muito para comemorar, né? Então, ao longo do nosso programa, nós vamos falar mais sobre essas datas importantes. Mas, antes de tudo, é preciso conversar com o nosso Pai e a gente sempre tem aquele momento de meditação aqui para você, com aquela reflexão para a gente começar a nossa semana bem positiva, né? Então hoje, como eu disse no comecinho do programa, hoje nós comemoramos duas datas muito abençoadas aí. Os 100 anos de São João Paulo II e os 16 anos da AFIP. E não é por acaso que essas duas comemorações se entrelaçam aí no mesmo dia, viu? São João Paulo é um santo histórico, marcado pelo seu infinito amor por aqueles que tanto precisam de Deus. Amado, ele batalhou pela dignidade humana e por maior justiça social e econômica do mundo, além de priorizar também a pregação do Evangelho. E, por outro lado, em 2004, de um projeto ousado, saía do papel a Associação Filhos do Pai Eterno, que também surgiu com o principal objetivo de levar os ensinamentos divinos e o amor de Deus a milhares de famílias, de pessoas no Brasil inteiro. São momentos diferentes, mas que se cruzam aí pelo propósito maior de transformar o mundo através das bênçãos do Pai Eterno. Padre Robson, fundador da AFIP e admirador de São João Paulo II, se propôs a propagar a devoção ao Divino Pai Eterno e proporcionar auxílio na vivência da fé dos fiéis. Então, hoje é dia de comemorar, né? Comemorar os ensinamentos e as lições deixadas por João Paulo II. Comemorar também as obras e todo o trabalho de desenvolvimento aí da evangelização da AFIP, que segue firme, mantém firme, graças a você, que é filho e filha do Pai Eterno, que ajuda diariamente com a sua doação. Lembre-se, todo o trabalho é realizado com muito carinho e dedicação, levando a fé e o amor do Divino Pai Eterno a cada vez mais pessoas. Então, nesse clima de comemoração, de alegria, de positividade nessa segunda-feira, eu te convido para me acompanhar aqui na nossa oração do dia. Pai Eterno, antes de tudo damos graça pela sua misericórdia de nos conceder mais um dia. Obrigada, Pai, pelo ar que respiramos, pelo sol que nos ilumina e pela luz que dissipa todo o mal de nossas vidas. Pai, sabemos que neste momento existem muitas pessoas que precisam da Tua presença. Então pedimos que nossa oração tenha o poder de chegar a cada um que acredita em Ti. Chegue até elas com Tua graça, alegria, ânimo e paz. Use-nos como instrumento de evangelização. Querido Deus, entregamos em Tuas mãos o nosso programa. Que ele seja mais que entretenimento e consiga ajudar todos os que precisam da Tua palavra. Entregamos tudo e todos em Tuas mãos. Esperamos e confiamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma semana realmente abençoada e que a gente começa de forma leve aqui. Se você teve um fim de semana aí mais gordinho, a gente começa a segunda de forma leve com uma receita light para você, que inclusive é uma das minhas preferidas aqui, que é o filé de tilápia com salada de quinoa. A gente está vendo aí uma receita simples, mas um prato tão apetitoso, tão bem montado, colorido aí para você aprender agorinha, com duas pessoas para lá de especiais. Uma delas já é de casa e eu te conto daqui a pouquinho, viu? Mas antes disso, eu quero fazer aquele convite a você. Segunda-feira, se você ainda não faz parte da AFIP, é hora de fazer parte agora. E hora também, sabe de quê?
de participar com a gente do Aqui em Casa. Você já sabe, o Aqui em Casa é feito para você, por você todos os dias. A sua participação é muito importante para a gente. Então participe pelas nossas redes sociais. Nós temos o nosso portal, paieterneo.com, e também temos as redes sociais oficiais da TV Pai Eterno, Facebook, Instagram e Twitter. É só você buscar por TV Pai Eterno escrevendo tudo junto. E se você quiser escrever um texto mais longo, contar pra gente um testemunho de graça alcançado, seu carinho deixar pra nossa equipe, pra toda a equipe da TV Pai Eterno e pra FIP hoje especialmente, comemorando aí 16 anos, de atividades de evangelização justamente hoje, você pode também por meio do nosso e-mail, é o aquiemcasa@tvpaeterno.com.br. E agora, olha, eu vou te contar aquelas informações do dia, a gente sempre te deixa muito bem informado. Segunda-feira não é diferente, a gente te conta sobre o que aconteceu na igreja, no Brasil e no mundo agora. Então é o momento de você conhecer melhor também o santo do dia e como a história dele pode te ajudar na sua caminhada, na sua trajetória de fé. Hoje é o dia de São João I. Ele foi eleito Papa em 523, sucedendo Pedro e governando a igreja por 2 anos e meio. Ele ficou no meio de um conflito de interesses políticos, sendo o primeiro Papa a sair da Itália para espalhar a mensagem cristã ariana, ou seja, a doutrina que não considerava Jesus e Deus uma só pessoa. Mesmo assim, São João I levou a mensagem verdadeira do nosso único Deus. Mesmo aprisionado para morrer de fome e sede, não se intimidou e viveu uma vida de oração e devoção. Então eu te pergunto, qual o exemplo deixado por São João I? Sabe que exemplo é esse? De nunca negarmos o nome de Jesus Cristo, apesar das circunstâncias que podem ser aí desfavoráveis, Mesmo que tudo pareça estar contra nós, que a gente nunca negue Jesus. Viver e morrer por Cristo é a maior dádiva que nós podemos ter em toda a nossa vida. Então, como a gente sempre diz aqui, para você aí de casa, peça hoje a intercessão de São João I, para que seu pedido, a sua intenção de oração, chegue com ainda mais força aos pés do Divino Pai Eterno. E pedindo com fé, você pode ter certeza que a sua prece vai ser alcançada aí, viu? A gente vê aqui as imagens lindas de São João I, uma trajetória aí de santos e santas que inspiram a nossa caminhada, E agora, a gente te conta sobre as notícias da igreja, viu? Te conta dizendo que, olha, o Papa João Paulo II, que morreu em 2005, completaria agora, em 2020, 100 anos de idade. E a nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre a vida deste santo que marcou a história da Igreja Católica. A trajetória de vida de Carol Wojtyla foi marcada por muita fé, coragem e determinação. Isso foi essencial para a sua canonização e popularidade até os dias de hoje. Nascido na pequena cidade de Wadowski, na Polônia, era o mais novo dos 3 filhos do casal, Karol Wojtyla e Emília. Ele, oficial do exército, e ela, costureira. Não chegou a conhecer a sua irmã Olga, que faleceu quando ele ainda não era nascido. Já de seu irmão Edmundo, 14 anos mais velho, foi muito próximo. Ele era médico e acabou falecendo muito cedo após contrair a doença de um paciente no hospital. Antes de perder o irmão, já tinha perdido sua mãe, que faleceu em abril de 1929, aos 45 anos. Após as grandes perdas, continuou vivendo por um tempo com seu pai em Wadowski. E em 1938 decidiram se mudar para Cracóvia, a cerca de 50 quilômetros de distância. Lá ele se matriculou na Universidade Jaquelônica e se dedicou ao estudo de outros idiomas e também de filosofia, ciência que estuda outras línguas através de textos antigos. Sempre foi muito prestativo. Naquela época, ele também se prontificou como voluntário na biblioteca. Na Cracóvia, participou de diversos grupos teatrais, já que tinha muita vontade de ser ator. Foi naquela época que o seu talento para as línguas aflorou e ele aprendeu 12 idiomas diferentes, 9 dos quais ele usaria frequentemente em seu pontificado. Um ano depois de chegar a Cracóvia, em 1939, as forças de ocupação da Alemanha nazista fecharam a universidade, após invadirem a Polônia.
Era o início da Segunda Guerra Mundial. Numa tentativa de não ser deportado para a Alemanha, Carol, que já não tinha mais como continuar os estudos, conseguiu um emprego. Trabalhou como operário em uma pedreira e também em uma indústria química. Tanto em Wadowski quanto na Cracóvia conviveu com muitos judeus, povo perseguido durante a guerra. Muitos deles foram arrastados para a morte em Auschwitz, o campo de concentração onde milhares de vítimas morreram nas câmaras de gás. O local, que hoje é um museu, foi visitado por Karol Wojtyła muitas vezes enquanto vivia na Polônia e em 1979 a visita foi feita já como Papa. Com a morte de seu pai em 1941, Karol restou como o único sobrevivente da família. Apesar de tantas dores e dificuldades enfrentadas desde sua infância, a fé em Deus nunca lhe falhou. Foi após a morte de seu pai que ele começou a pensar seriamente na ideia do sacerdócio. Em outubro de 1942, aos 22 anos, ele procurou o Palácio Arcebispal da Cracóvia e pediu para estudar. Logo começou a ter aulas no seminário clandestino, comandado pelo arcebispo da Cracóvia. Era o início da vida religiosa de quem atingiria o ápice como papado. No dia 1º de novembro de 1946 foi ordenado padre, e em 1978, com a morte do Papa João Paulo I, que viveu apenas 33 dias de pontificado, o conclave elegeu Karol Wojtyła como nono pontífice. Com a nova missão, Karol Wojtyła escolheu o nome de João Paulo II, em homenagem ao seu antecessor, e a tradicional fumaça branca informou a multidão reunida na Praça de São Pedro que um Papa havia sido escolhido. Era o primeiro Papa não italiano. Em sua história como pontífice ficou marcado o fato de ter sido um dos que mais viajaram. Foram 129 países visitados, encontros com fiéis das mais diversas crenças. No Brasil esteve 4 vezes, visitou várias cidades e reuniu multidões. João Paulo II fez história por ter sido um grande defensor dos direitos humanos e mensageiro da fé e da paz. Em seus discursos sustentou opiniões fortes, como a oposição que tinha à pena de morte. Também trabalhou em prol do ecumenismo e tentou melhorar as relações entre o catolicismo e as outras religiões. Com o carisma e a influência que tinha, promoveu importantes mudanças políticas. Uma delas foi a queda do comunismo na Polônia, e em 1981 um acontecimento preocupou o mundo. Naquele ano, durante uma celebração, o Papa foi vítima de um atentado. A roupa que Papa João Paulo II usava no dia 13 de maio de 1981 está exposta no Santuário de São João Paulo II, na Cracóvia. Era festa de Nossa Senhora de Fátima na Praça São Pedro, no Vaticano, e o pontífice estava em pé no Papa Móvel, abençoando os peregrinos, como ele costumava fazer. Naquele momento, ele foi atingido por 2 tiros que perfuraram diversos órgãos, e a roupa ficou exatamente assim, completamente suja de sangue. Depois da recuperação, o pontífice atribuiu a Nossa Senhora de Fátima o grande milagre de ter escapado da morte. Meses depois, deixou mais um exemplo ao mundo quando decidiu visitar e perdoar na prisão o homem que atirou nele. João Paulo II teve o 3º maior pontificado, que começou em 16 de outubro de 1978 e terminou em 2 de abril de 2005, quando morreu aos 84 anos no Vaticano. Ele sofria da doença de Parkinson. Devido ao seu legado, sua história e milagres reconhecidos, em 5 de julho de 2013, após o período usual de 5 anos, o Vaticano anunciou a santificação do santo polonês. Para o mundo, um professor cristão que foi fundamental na prática do bem para toda a humanidade.
Uma história linda e riquíssima em detalhes para a nossa igreja, né? E tão bem narrada pela repórter Daiane Rodrigues. Muito obrigada. E para comemorar os 100 anos do nascimento do Papa e Santo João Paulo II, a TV Pai Eterno vai apresentar o filme A Vida do Papa João Paulo II, que conta a história de Carol Wojtyla, que aos 21 anos decidiu estudar em um seminário e se dedicar à vida eclesiástica. A partir de então, ele segue sua vocação na Igreja Católica, alcançando o apogeu ao ser escolhido como Papa e assumindo o nome, então, de João Paulo II. A sessão Ágape especial de cinema será hoje à noite, às 10h45 da noite. Então, reúna toda a sua família para participar desse momento de comunhão, de fé, apreciando essa linda história aí. E olha, a gente fala ainda sobre Papa, mas agora a gente fala do nosso Papa atual, Papa Francisco. É que foi divulgada na última sexta-feira, dia 15, a mensagem do Papa Francisco pelo 106º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. A data da celebração é 27 de setembro deste ano. O tema escolhido por Francisco é Forçados como Jesus Cristo a Fugir. E o tema colo no centro da reflexão da experiência de Jesus de quando era menino, deslocado e refugiado, junto aos pais. A gente vai acompanhar agora. Quest'anno ho voluto dedicare la giornata mondiale del migrante e rifugiato alla pastorale degli sfollati interni. Ho scelto come titolo del mio messaggio come Gesù Cristo costretti a fuggire, collocando al centro della mia riflessione l'esperienza di Gesù bambino, sfollato e prófugo assieme ai suoi genitori. E também na última sexta-feira foi comemorado o Dia Mundial das Famílias. E o Papa recordou este momento em uma missa na Casa Santa Marta. E a gente vai ver um trechinho agora. Oggi la giornata mondiale delle famiglie. Preghiamo per le famiglie, perché cresca nelle famiglie lo spirito del Signore, spirito di amore, di rispetto, di libertà. A gente vai falar sobre boas ações agora. É que o salesiano Renato dos Santos, pároco da Igreja Santo Antônio em Joinville, Santa Catarina, deixou a igreja aberta durante todo o dia para que um membro de cada família ou cada empresa ali pudesse oferecer cestas básicas aos mais necessitados. A atitude do pároco, que a gente está vendo aí a imagem dele agora, fez parte do dia de oração, jejum e caridade pelo fim da pandemia do coronavírus. As cestas doadas foram colocadas nos bancos da igreja, como a gente está vendo, simbolizando a caridade da família neste tempo que pede mais ainda a nossa boa ação, né? O objetivo do padre Renato era alcançar o mínimo de 2.000 cestas básicas. Mas olha, acredite, os números foram superiores a isso e com certeza tem o dedinho do Pai Eterno nisso, né? E agora a gente fala da AFIP, como eu te disse aqui no comecinho do programa, 16 anos de história. E é uma história de amor que reúne devotos do Brasil e do mundo com um único propósito, viu? Você já sabe, né? Levar o amor do Divino Pai Eterno cada vez mais longe. Vamos ver. A Associação Filhos do Pai Eterno está completando o seu 16º aniversário. Se hoje ela consegue melhorar a vida de tantos devotos, isto se deve a uma ideia que surgiu lá atrás, no ano de 2004, quando os desafios chegaram com tudo em Trindade. Quando aconteceu em fevereiro de 2004, uma situação de uma represa que estourou e levou a GO 060, praticamente as duas pistas dela, morro abaixo, aconteceu de um santuário não ter praticamente possibilidade de visitas de fiéis. Era a única estrada real que ligava Goiânia, Trindade e toda essa região do sudoeste goiano. Até então o santuário também era conhecido somente aqui na região. Muitos goianos também nem conheciam o santuário de Trindade nem a devoção ao Divino Pai Eterno. Às vezes ouviram falar, mas a devoção mesma, ela não passava das fronteiras goianas. Quando aconteceu essa catástrofe dessa represa explodir e levar as duas pistas em fevereiro daquele ano de 2004, então eu comecei a pensar,
As pessoas não podem vir à Trindade. As pessoas não têm condições de vir por causa de uma situação dessa. É uma questão climática, uma questão de uma catástrofe, de um erro humano talvez, mas que causou um problema para os devotos do Pai Eterno. O que fazer para colocar o Pai Eterno na casa deles, na vida deles, para que quando eles não puderem vir, eles assim mesmo estejam linkados, conectados com a vida e a espiritualidade dessa devoção tão bela, tão poderosa e tão forte. Então foi aí que eu comecei a pensar uma associação de fiéis. Em 2006, nós começamos um trabalho na televisão. Depois de muita luta, iniciamos com a Rede Vida de televisão a novena no dia 1º de setembro de 2006, a novena do Divino Pai Eterno, dos Filhos do Pai Eterno. E ali começamos com um horário, com muitas dificuldades, peguei inclusive dinheiro emprestado no banco, sem ter nem o que colocar lá como garantia, então foi muito mais uma confiança do banco em nós e pagamos o primeiro e o segundo mês da novena na Rede Vida. E quando eu já estava meio desesperado foi quando eu rezei e pedi ao Pai Eterno, se essa obra é do Senhor, que ela prospere, que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela floresça. Não tivemos resultado nenhum no primeiro mês, no segundo mês também não tivemos quase nenhum resultado. Quando foi no 20º dia do segundo mês, é que nós começamos a ter as pessoas se encantando com tudo isso, com essa devoção, com este lugar, com as missas que eram celebradas. Com uma estrutura simples de comunicação, a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno foi difundida por todas as partes. A estrutura era básica, mas a fé e o trabalho foram tão grandes com só um propósito, de dar certo. Na época, com muita simplicidade, nós não tínhamos teleprompter, que é aquela tela que permite você ler na tela. Nós não tínhamos condição de fazer muitos cortes de imagem, porque não tínhamos suíter, não tínhamos aqueles materiais importados e tudo mais. Nós usávamos uma parede aqui do lado, que tem uma coluna aqui do lado meu, nós usávamos a coluna e escrevíamos o telefone e o site ali no computador. E na hora, por exemplo, de chamar as pessoas para cadastrarem-se, nós mostrávamos o papel Chamex com o telefone nosso para ligar e o site para acessar. A FIP foi a ferramenta para alavancar a fé do romeiro, que deixava a sua cidade no carro de boi, a pé, de moto ou de carro, para agradecer. A tradição do povo simples da roça e da cidade hoje reúne uma multidão vinda de todos os lugares do país. E tudo isso só foi alcançado porque a Associação Filhos do Pai Eterno conquistou a confiança dos fiéis que se associaram e entraram para a nossa família de amor. O segredo é ser sincero, é falar não só daquilo que sabe, daquilo que lê, mas daquilo que se experimenta, daquilo que se vivencia. E eu digo para você, eu vivencio o amor de Deus. Como o time de associados foi crescendo a cada ano que passava, a FIP passou a ajudar os mais necessitados, principalmente colaborando com várias obras sociais em Trindade, como o CESP e o SECAM, que atendem pessoas com atividades educativas, cursos e alimentação para todas as idades. Sem os associados, nada disso teria se tornado realidade. A associação sempre teve muitos projetos. Nós nunca esperávamos que ela fosse crescer tanto em tão pouco tempo. Nós estamos falando de 16 anos de um trabalho que começou do nada, do zero. Nós não tínhamos uma máquina fotográfica, nós não tínhamos uma câmera básica para filmagem, nós não tínhamos um tripé. E a gente começou do nada. A FIP sempre desejou, e isso continua sendo o desejo dela, levar o Pai Eterno aos corações. E os meios que hoje possibilitam isso, de forma muito visível e eficaz, são os meios de comunicação. Por isso, eu acredito que o grande alcance que ela já tomou, através dos meios de comunicação, já é
a forma mais bela de ter implementado esse trabalho. Nós chegamos a um ponto muito forte. Durante os 16 anos de associação Filhos do Pai Eterno, foram vários desafios pelo caminho. E 2, de forma bem especial, estão sendo concretizados a cada dia que passa. O primeiro é a nossa TV. Uma programação 24 horas por dia, dentro da sua casa, levando a palavra do Pai Eterno. E o segundo desafio é este aqui, a nova casa do Pai Eterno que está sendo erguida aqui em Trindade. Fica a poucos quilômetros do atual Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que está lá atrás. Com a sua participação direta, tudo o que acontece aqui no Canteiro de Obras é graças ao seu coração generoso. Não tem um saquinho de cimento ali que não foi doado. Não tem 1 metro de brita ali que não foi doado. Não tem uma pessoa ali que não receba a partir da doação dos fiéis. E é esse a segunda grande conquista que a FIP realizou no seu trabalho e nas suas metas de evangelização. Um trabalho lindo demais aí que vem sendo realizado com tanto carinho, né? Uma história de 16 anos, uma jovem história, mas com muita maturidade. Maturidade que leva amor, dedicação, fé e esperança ao coração de tantas famílias. E a gente viu ali imagens do comecinho aqui. Será que alguém aqui da equipe é desse tempo? A gente descobriu que sim, viu? A gente descobriu que o Aldo, cinegrafista, tem 13 anos de história aqui dentro da FIP. Outras pessoas também têm uma história linda de dedicação aqui. Como você aí do outro lado, a gente tem, olha aí o Aldo, a gente vendo aí o Aldo 13 anos de dedicação, de um trabalho lindo aí, né? Graças ao Pai Eterno, a gente fica muito feliz e gratos de estarmos aqui deste lado, colaborando, e você aí do outro lado também, sendo parte dessa família. Eu tenho certeza que você é muito feliz em colaborar. E essa programação do Pai Eterno, 24 horas no ar aí, evangelização, emoção para você, é feita especialmente para quem é um associado. E se você ainda não é, chegou agora, viu? A hora é agora. Pegue o seu telefone e ligue pra gente, pro nosso call center que está te esperando de braços abertos e com muito carinho para acolher o seu cadastro, a sua parte nessa família de amor que é de dedicação total. Então, nosso telefone, vocês já sabem, é o 62-3506-9800. Quando você se cadastra, você recebe aí na sua casa, dentro de alguns dias, a carta mensal do Padre Robson, com uma mensagem de muita fé, de muita esperança para a sua família, viu? São mensagens escolhidas com muito carinho e testemunhos também de graças alcançadas, de pessoas que ao longo desses 16 anos fizeram história com a gente, alcançaram muitas bênçãos aí e que hoje compartilham com você aí do outro lado essas graças alcançadas. E se você fez o seu cadastro e ainda não recebeu a sua carta, a gente criou uma alternativa para você. Sabe qual é? Tá vendo esse código que está aparecendo aqui? Ele se chama QR Code. Você pode pegar o seu celular, abrir a câmera dele, apontar para esse código para abrir então a página de doações em nosso portal. Ali você pode gerar um boleto com seus dados cadastrais e fazer o pagamento pelo código de barras, ou se preferir, você pode fazer uma transferência bancária também para o banco que você quiser. Pode fazer o pagamento via PayPal para os mais entendidos aí. Para quem não é entendido também, pode pesquisar, perguntar para o sobrinho, para o neto, que é um método seguro também e eficiente para que você continue com a gente nesse trabalho lindo de evangelização pelos meios de comunicação, para o Brasil e para o mundo pela internet. Um trabalho que colabora aí com outras famílias também das nossas obras sociais, as obras redentoristas, dos pequenininhos à melhor idade, recebendo aí educação de qualidade, bem-estar, né? Um futuro mais promissor. Então você é parte desse trabalho com a gente é feliz demais em te abraçar para a nossa família. Então se você ainda não faz parte, faça agora que a gente está te esperando. E falando em coisa boa também, a gente vai ali agora para a nossa cozinha, para te contar um pouquinho mais sobre essa receita que a gente vai fazer daqui a pouquinho no segundo bloco, que a gente vai receber aqui em casa um casal convidado que vai fazer essa delícia aqui pra gente, ó. Filé de tilápia com uma salada de quinoa, uma saladinha leve aí, para você começar a semana bem light, bem bem com a vida aí também. E a gente vai ter um bate-papo super bacana também, falando sobre crises aí no seu casamento, problemas entre casais, principalmente nesse momento da pandemia que a gente vive também, né? Então, espero a sua companhia. Daqui a pouquinho. Até já!
Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta aqui em casa. Obrigada a você que permanece com a gente. E você que está mudando de canal também, fique com a gente porque é hora de receita boa aqui em casa. A gente está recebendo Marla, que já esteve aqui em casa, já é de casa. Já sou de casa, graças a Deus. E o esposo Glaico, acertei? Isso. É isso certinho, um casal maravilhoso aqui, cheio do Espírito Santo também, abençoado e com uma comidinha que eu tenho certeza que já está dando água na boca desde o comecinho do programa, quando a gente mostrou a imagem agora, né? Olha essa imagem aí que a gente está vendo, filé de tilápia com uma saladinha de quinoa. Delícia demais, a cozinha tá cheirosa aqui. Conta pra gente um pouquinho dessa receita, Glaico. Então, essa receita, como eu tinha falado anteriormente, eu gosto de transformar o simples no sofisticado, né? É uma receita leve, filé de tilápia, todo mundo gosta do filé de tilápia, e uma receitinha de quinoa, uma salada de quinoa. Mas no final eu vou dar a cereja do bolo para vocês, que é o nome que a gente vai colocar nessa salada. Ai, que chique. Okay? Tá ótimo. A Marla Rosa, ela é coach de vida e relacionamento, já esteve aqui conversando com a gente sobre temas que são fundamentais para a vida de todos nós, né, Marla? Sim, já tive a oportunidade de estar aqui, né? Estou em casa, literalmente, né? Eu gosto muito, é uma família que eu coloquei no coração, né? Irmãos mesmo, né? Toda a equipe da produção, a todos os telespectadores da TV Pai Eterno, é com muito prazer a gente estar aqui novamente. Muito obrigada, a gente fica muito feliz aqui também com o seu retorno. E o Glaico Rigner é gastrônomo nas horas vagas, é corretor de seguros também, então multifunções aí e que se dá bem em todas elas. E em casa é quem cozinha, quem lidera o fogão ali. Lá foi feito para ele. Só eu. Eu fico com as panelas. A gente está recebendo alguns casais aqui nesse especial. A gente recebeu semana passada também casais especiais aqui para a gente falar nesse momento de pandemia aí também sobre união, família. Na Semana da Família também é muito importante. Então a gente vai cozinhar aqui em família, cozinhando e batendo papo gostoso também. Vamos começar então? Vamos lá. O que a gente precisa para começar? Primeira coisa é filé de tilápia, né? Está aqui. Nós vamos temperar ela com sal e com pimenta. E um pouquinho só de limão, porque o limão já vai fazendo o cozimento dela, ok? Certo, pode ficar à vontade, as nossas coisinhas estão aí. Sal a gosto, então? Sal a gosto. Como eu não sou muito pegado em sal, eu gosto mais de tempero diversificado, alho. Por ter um pouquinho a pressão ser um pouquinho elevada, então eu já não utilizo muito sal nela, né? Já é uma boa dica para o pessoal de casa também, que sofre aí com pressão alta, né? Para maneirar. Justamente. Aqui você tempera ela. Um pouquinho virada aqui, tá? Então temperou de um lado, virou do outro também. A gente vai temperar ela aqui. E peixe, de modo geral, é simples, né? O tempero, não precisa de muito. Ótimo. Não tem nada, é bem leve, gostoso. Eu sou aquele tipo, se você deixar, se me dá um peixe cheio de espinha, eu fico o dia inteiro comendo ele. Eu tenho uma paciência, eu fico tranquilo, não tem coisa melhor para mim que o peixe, né? E Marla, lá na sua casa, é uma receita que vocês fazem semanalmente? Como é? Numa ocasião especial? Ou é uma comida de rotina aí para deixar a noite mais leve? Semanalmente tem que ter, né? Eu praticamente, assim, Deus me deu a capacidade de, vamos dizer, ter que cuidar do templo vivo de Deus, um pouco no amor, mas também na dor, né? Então não é qualquer coisa que eu tenho uma boa digestão. E aí acabou que o Glaico, que sempre ia para a cozinha, né, sempre vai para a cozinha, teve que adaptar também nos afazeres. Ele gosta muito de carne, mas a minha digestão para carne, ela é um pouco dificultosa. Mais lenta. Então o peixe passou a ser uma boa alternativa, né, em termos de proteína. E acabou que virou uma rotina, né? Assim, praticamente quase todos os dias eu acabo comendo um filé de peixe, né, para compensar, e deixo um pouquinho a carne de lado, porque por mais que eu ame carne, mas assim, a digestão não é boa. Tem que comer um pouquinho mais cedo, né? Sim, Para dar um tempo aí. Vamos explicar então o que a gente fez aqui. Tá, eu peguei a cebola, coloquei no limão, para tirar um pouquinho daquele gosto da cebola,
para depois do jantar a gente poder namorar tranquilo e não ter problema. Tá certo. Tá? E essa eu queria falar assim, eu quero falar, essa receita aqui é uma receita simples, quero falar direto para os maridão. Eu olho para aquela dali. É isso. É o maridão. Para você, maridão, você tá aí sentado aí no sofá, com a barriga para cima, parecendo passarinho no ninho lá, assim com a boca aberta, esperando a mulher pôr comida na boca, né? Então, levante e anote essa receitinha, porque o dia dos namorados estão chegando aí e você vai fazer isso aqui, ó, e ela vai amar, viu? Vai ficar mais fã sua. Fica okay? mesmo. Tem quase um mês aí para aprender e aperfeiçoar a receita para agradar a amada. E é bem simples. Coloquei aqui, agora eu tenho aqui, quais são os ingredientes que eu vou usar? Eu tenho um repolho roxo, ok? Certo. Repolho roxo. Eu tenho a cenoura, já tá picado, você pode picar do jeito que você quer, tudo picadinho. A cebola que tá aqui, que eu coloquei lá. Tenho a azeitona, ela já tá picada. Eu vou usar o alho, que é para fritar, temperar também a tilápia. Cebolinha, 2 colheres de manteiga. O tomatezinho picadinho, tá? Meio. Tenho o pepino japonês. Eu gosto do pepino japonês, que dá um sabor diferenciado. Eu tenho o abacaxi também, tudo em cubinhos. E tenho a quinoa. Você pode usar a quinoa real, você pode usar a quinoa branca e a vermelha. E você, caso você não goste, Glaico, que eu não gosto de quinoa. Ah, nunca comi isso, não sei que trem que é esse. Eu vou falar assim, bem goiano, né? O trem, não sei que trem que é esse. Você, em vez da quinoa, você pode usar o arroz vermelho ou o arroz negro. Legal. Você cozinha ele, deixa esfriar, deixa separado, você pode usar também. E é o integral, então, para ajudar também na digestão? Pode ser. Eu uso também, você pode usar o trigo. Aí fica tipo uma salada, um tabule, né? Mais sofisticadinho. A gente colocou ali eu estava esquecendo aqui da rúcula. Ok? A gente colocou no limão ali a cebola. Tem um tempo que precisa ficar ou é não, rapidinho? é o tempo que eu vou selar a tilápia, depois eu monto. Tem uma receita muito rápida. É bem rapidinho. Muito fácil. Manda uma olhada, você picar, mas você picou, deixou... Organizou tudo, né? O mise en place, separado e fica tudo lindo, né? Muito chique. Tudo chique. E Marla, vamos falar justamente sobre essa relação aí desses casais que estão na quarentena aí, tiveram que lidar mais com os olhos nos olhos, olhar mais para o outro de uma forma diferente, né? Sim. E, inclusive, na cozinha, né? Nos ambientes de casa, muitas vezes, cômodos apertados ali, apartamentos pequenos, muita gente em casa e a base da família é o casal, o exemplo, o apoio para as crianças em casa. Como você conseguiu perceber essa realidade nesse período de quarentena, de isolamento aí? Então, hoje, como eu sou coach de vida e de relacionamento, acaba que a gente depara sempre com muitas dificuldades. E uma delas foi realmente a convivência a dois, né, nesse período de pandemia. É incrível que como a gente depara com o outro na sua singularidade e fala assim, quem que é esse daqui que eu casei mesmo, né? Os homens falam assim, meu Deus, quem que é essa mulher? E os homens falam assim, meu Deus, quem que é esse homem? Então, o que acontece? Muitas pessoas entrando em vários conflitos, né? Tendo muita dificuldade na vida a dois e enfrentando vários desafios. Por quê? Porque, na verdade, o que precisa entender? Falta conhecimento. Eu e o Glaico estamos 28 anos juntos, né? Contando com namoro e casamento, 28 anos. Mas ele obviamente, o cabelo é branco, mas meu ainda não é não. Esse aqui é reflexo. Eu falei assim, eu tô na fase maternal, eu falei assim, nossa, 28 anos podia ser meu filho. Vamos ver uma foto então de vocês? Sério? Tem aí? A gente vê uma foto atual. Onde vocês estão ali? Que local é esse? Ali a gente estava num casamento em Pirinópolis. Pirinópolis, interior de Goiás. Para quem não é daqui, tá lindo ali. A gente tava lá, tá linda. Bonito, né? E foi até recente. o Dr. Ruiter que tirou essa foto da gente, né? Ruiter, um abraço, um casal amigo aí nosso. Olha aí essa outra. Pensa, isso daí eu tava... Dentro do carro. Eu estava dentro do carro indo para Brasília com o Glaico, né? Eu acho que, se eu não me engano, esse dia aí foi o lançamento do livro, né? A gente vê ali que os reflexos dele... Ele começou a ir ao salão naquela época, para fazer os reflexos, né? Foi. Não tem... Reflexo invertido. Eu amo quando alguém fala assim, seus cabelos estão ficando brancos. Eu falei, sinal que não caiu.
Tá. É bem positivo, inclusive. Tá tudo no lugar. Tá aí tudo o no lugar. pedaço, né? O que a gente tá fazendo aqui, Glaico, nesse momento? Tá, eu coloquei aqui a manteiga, né? E coloquei um fio de azeite para não queimar a manteiga. Vou deixar esquentar um pouquinho para a gente poder selar a tilápia. Vou pegar E Marla, a gente falando de casais aí, Certo. dessa questão do tempo também, do trabalho em casa, o que a gente chama de home office também, tem muitos casais lidando com isso e com a divisão desse espaço na casa, liberdade, privacidade, como é que fica essa questão, né? O grande, até completando o que a gente estava começando a falar, existe a necessidade do respeito da individualidade, né? E quando a gente depara, eu tenho que conviver, né, 24 horas com essa pessoa, acaba que muitas pessoas atropelam essa individualidade. E aí começa a gerar vários tipos de conflitos, né? Então, a pessoa está casada, beleza, mas a gente não casou para ficar 24 horas com a outra pessoa. Mas no momento da pandemia, acabou que 24 horas, e ainda tem os filhos, né? Tem alguma demanda, tem a parte financeira, do trabalho, home office, e tem as demandas individuais. E eu falo aqui, um exemplo da palma da mão, né? Vamos dizer, nós todos temos uma identidade. Deus nos chama pelo nome, és meu. Então, Deus nos quer únicos e individuais. E existe um momento onde a gente, com as nossas falhas, fraquezas e virtudes, a gente depara com uma necessidade de quê? Convivência. Aí sim, a gente fala assim, ó, eu vou casar, eu vou namorar e tá tudo bem. Porém, aqui seria, na palma da mão, seria o quê? A individualidade. E aqui seria o momento onde realmente eu junto com o Glaico, você junta com seu marido, com sua esposa, e a gente tem uma vida a dois, ok? Quando a gente depara com a necessidade de conviver mais tempo e com muitos problemas e desafios, algumas pessoas se perdem nesse encaixe. Umas se embotam por conta do medo. Ai, meu salário, meu emprego, e os meninos e tudo. E a relação fica atritosa. Por quê? Voltou-se para os seus medos e para as suas necessidades e, de certa forma, pensa só egocentricamente e esquece que existe a outra pessoa. Verdade. Ou, se ela não se fecha, ela entra aqui. Agora faz tudo do jeito que eu quero. Você está em casa, você tem que lavar, você tem que passar, você tem que fazer, tem que arrumar, tem que me ajudar. Agora vai ver como é que é a minha rotina. Tem que dar um jeito, né? E a pessoa se envolve com o outro não respeitando a individualidade dela. E isso tem muito problema. Por quê? Porque é um ser. É uma vida, tem necessidades, tem desejos e acontece que se a gente assume essa postura dominante, eu acabo anulando essa pessoa que é a pessoa que eu convivo o tempo todo. Vai ter atrito? Quando ela quiser sair, vai ter atrito ou ela simplesmente vai se anular. E uma pessoa nula dentro de casa, infelizmente, ela não dá opinião, não pergunta, não faz mais nada que gosta. É possível entrar em depressão? Né? Teve uma pessoa lá perto de casa que, infelizmente, se suicidou. E suicidou com o seu neném, né? Então, imagina a dor dessa pessoa, misericórdia, né? Cadê a identidade dessa pessoa? Então, é um momento de muita fragilidade, onde precisa ser trabalhado como eu tenho uma individualidade, mas existem os meus momentos de estar com o outro. E o principal, ó o dedão, acender, relação com Deus. E não é só minha, o outro também precisa ter essa relação para que tenha o quê? Realmente um envolvimento, um relacionamento saudável. Então, a relação com Deus é importante, a sua individualidade, a individualidade do outro é importante e a sua relação também a 2, a 3, a 5, quando tem filhos, né? Também é importante. Então, um grande passo para se manter bem junto, na relação, que seja com Covid ou com qualquer outra coisa, é o respeito da sua individualidade. Essencial. A gente está selando aqui já a tilápia? Isso. Vai deixar, depois a gente vira. E eu vou começar a montar a salada. Tá. Enquanto isso, eu vou perguntar para o pessoal de casa como é que eles estão lidando com a rotina no casamento, com esse relacionamento a dois, aí nesse momento de quarentena, de isolamento. A gente sabe que os desafios são grandes, como a Marla falou, é preciso respeito, abdicar ali dos dois lados, né? De admiração também, a gente fortalecer essa admiração um pelo outro, da paciência aí. Conta pra gente então, como você tem vivenciado pelas redes sociais, você pode dizer pra gente, ou pelo nosso e-mail, aqui em casa, @tvpaeterno.com.br. A gente quer entender você, conhecer o seu relato também, viu? A gente volta aqui para a receita que a gente vai começar a montar Justo. a salada, então. Vamos começar aqui o tomate.
Tomatinho cereja. Vou passar muito não. Vou deixar selar. Para selar, então, é um fogo baixo? Não. Médio? Eu costumo deixar o bicho pegar fogo. É, mas tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, porque aqui, né, eu não conheço Não conhece o fogão, é o novo? fogão. Não, vai dar choque. Pode colocar. A ordem não interessa aqui. Sim. Certo? Mistura tudo, né, meu amor? Mistura tudo. Fácil, viu, maridão? É só Não, misturar. não tem erro, não. Que não tem erro, não tem que falar que não dá conta, não. Certo? A cebola que tá aqui, eu vou colocar ela por último. Me Vou tira colocar- uma dúvida. A azeitona, essa daqui é aquela de potinho que a gente compra pronta. Precisa lavar antes para ela não ficar muito salgada? Qual dica Não, eu você dá? costumo colocar ela na água fervente. Tá, Não para tem tirar que o pra acidez tirar, ali. Tá. Também evitar, né? Não sei como é que ela tá, eu gosto de passar, né? Higienizar. E a Marla Higienizar, também, né? e a Marla também fala, passa! E eu vou passar, né? Já viu, né? Tá, o abacaxi. Certo. A quantidade também a gente vai passar Vai os colocar. ingredientes daqui a pouquinho, Vai. mas é a gosto também, gosto. né? Depende de quantas pessoas aí em casa. Justamente. Quanto mais colorido, mais bonitinho fica, Fica né? mesmo. Gente, eu falo, esse negócio fica gostoso, viu? Simples e muito bom. E saudável, né? Saudável. Saudável. Dá uma Leve. misturadinha. E Marla, a gente falando aí sobre relacionamento casais, eu tenho um dado aqui de que... Um dado ruim, né? De que quase 50% do aumento de casos de violência doméstica aconteceu durante a pandemia. Esse é um dado de São Paulo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E no Brasil, de forma geral, os casos aumentaram em 28% somente no mês passado, no mês de abril. E a gente vê que é uma situação realmente que é recorrente nesse período, né? O que você tem a dizer pra gente, para as mulheres que estão passando por isso em casa, que estão silenciadas, se sentem silenciadas, né? Falta a elas coragem também para poder tomar uma providência em relação a isso. Agora, mais do que nunca, que o relacionamento está, de fato, colocado em xeque ali, numa casa, frente a frente. Como lidar com isso, né? Quando você depara com a violência, isso já deixou há muito tempo de ser um relacionamento saudável, né? Isso daí já passou a ser um relacionamento patológico. Aquela situação, um dominante fica querendo anular um ser humano, né? Um filho de Deus. E aí você precisa realmente tomar uma atitude de ajuda. Procurar alguma pessoa que possa, em algum momento, né, te acolher, de certa forma. Por quê? Até outro dia eu fiz um vídeo falando a respeito desse nível de violência, né? Agora com o Covid é muito maior, porque a convivência de satura. Realmente é como se a gente tivesse uma dinamite. As pessoas, infelizmente, aí minha mulher que está nesse tipo de relacionamento, precisa buscar ajuda, mas precisa também buscar conhecimento. Envolver com uma pessoa que tem reações tempestivas, né, são coisas que precisam ser avaliadas antes de você entrar num relacionamento, tipo um casamento, e conviver com esse tipo de pessoa, né? Então, assim, infelizmente, hoje as pessoas pulam muita etapa, né, de namoro. Na hora que, em vez de namorar, já estão morando junto, não conhece, na hora que vê, tem em casa um psicopata. Verdade. Né? Ou uma pessoa extremamente reativa e violenta. Então, mulheres que estão vivendo nessa realidade precisam procurar ajuda mesmo, né? Uma família que acolha, algum lugar que você acolhe. E outra coisa, uma das coisas que essas pessoas, esses homens que são violentos, eles fazem muito, todo homem ou até mulher dominante, eles tornam a pessoa totalmente dominante, dominada. Verdade. E nesse caso, entra também a parte financeira. Então, a mulher, ela se submete a esse relacionamento, muitas vezes com a história que tem filhos e ainda tem a dependência financeira. E nesse caso, é preciso, já com os exemplos aí, né, dos home office, né, procurar alternativas para você ser um pouco mais independente e que você possa também ter condições de falar assim, basta. Como eu estava falando, é um dinamite. Você envolve com uma pessoa extremamente desequilibrada, reativa, coloca ela para dentro de casa, essa dinamite é ligada quando você faz isso. Então, como que faz para esse dinamite não estourar? Corte o pavio.
Certo. Tem que cortar o pavio antes mesmo de estourar. É possível? É só cortar o pavio. Tem relacionamento que não é abençoado por Deus, não é. Jamais Deus vai querer que você seja um saco de porrada ou um capacho para estar nesse tipo de relacionamento. Você precisa, sim, tomar a identidade, e aí entra a falta de identidade, a carência afetiva de muitas mulheres, a carência de pai, porque não teve presença, foi rejeitada. Lá do passado, transfere para o relacionamento e esse homem não é o seu pai e nem vai ser, né? E nem tem postura e nem maturidade para isso, que a gente pode até fazer um outro programa aí em cima disso, né? Posicionamento. Então as pessoas, qual que é o papel do homem, de uma mulher num relacionamento? É outro programa que a gente pode fazer, né? Então assim, assuma esse relacionamento extremamente patológico, que é uma bomba de dinamite e vai explodir, e os filhos estão assistindo tudo isso, né? Então nem se conhece, já junta, já casa, vai tendo filho e não tem a bênção de Deus, não assume sacramento, né? E vai ter um estouro? Vai! E aí a gente tá vendo as estatísticas só aumentando, quando não são feminicídios, né? E os filhos assistindo tudo isso. Isso a família toda envolvida, né? Sequelas gravíssimas. Posso entrar nessa conversa também? Posso? Você tá junto, meu amor. Eu costumo falar para a Marla, né? Eu tenho visto amigos meus, amigas também, dentro do que a Marla falou. Hoje, a maioria dos relacionamentos estão pulando etapa. As pessoas conhecem a outra pela internet. Mal viu, já traz para dentro de casa, não sabe quem que é o sujeito que está trazendo para dentro de casa. Está cansado de ver na televisão reportagem que o cara vai lá, espanca a mulher que ela nunca viu, traz para dentro de casa, pula a etapa, conhece o cara, se encanta pelo cara, em vez de conhecer, já leva para dentro de casa, começa um relacionamento. É uma pessoa totalmente fraca, que não sabe receber um não, está dentro de casa, na hora que ela enxerga que ele é problema, falou, meu amigo, eu não quero mais você, tchau. Aí que é o problema. Aí que se torna um problema de Aí verdade, virou problema, né? Porque o cara não sabe dizer não, vai falar, olha, se você não ficar comigo, eu vou te matar. É verdade. E essa pode ser a realidade de muita gente de casa também. Justamente. E o Aqui em Casa é também uma utilidade pública, viu? Corte o pavio, né? Se você tem medo, não silencie, viu? Denuncie, e a denúncia hoje ela é muito simples, ela pode ser feita aí da sua casa. Se você vivencia aí uma situação de violência doméstica, você pode ligar para o número 180 e denunciar essa situação. Você não precisa continuar nela, viu? Não é por uma questão de instituição religiosa, de jeito nenhum. O Pai Eterno não quer que você continue nessa situação e a gente está aqui também para te apoiar. Se você tiver alguma carência afetiva, aí mande um e-mail para a gente quer te ajudar também nisso. A gente quer auxiliar a sua situação durante essa pandemia e em outros momentos quaisquer também. Conte com a nossa ajuda aqui em casa também, né, Marta? A gente está à disposição também, qualquer coisa que precisar. E existe ainda um assédio moral, elas não dão conta de denunciar. Verdade. Ela fala, mas e os filhos? Vão ter um pai denunciado, né? E a dependência afetiva, porque ainda existe esse lado, né? Você denuncia e aí faz o registro, o BO, mas ele volta para casa com muito mais agressividade. Eu falo isso porque eu já tive vivência a respeito da violência dentro de casa. É preciso ter muita firmeza, né? Quando você faz um boletim de ocorrência, ter muita firmeza para o que você quer, não mudar de opinião. E mesmo na quarentena aí dá para você conversar com um amigo virtualmente, né? Dá para você pedir um apoio, uma ajuda também. A distância física não é um problema, né? Vamos voltar aqui para nossa receita. O que a gente agora vamos terminar vou temperar a salada e vou montar ela aqui. Já tá pronto, ok? Eu vou colocar o sal. Certo. E a quinoa, meu amor? Já coloquei. Já colocou na coloquei a quinoa. Mas você falou que ela é cozida, né? Isso. Ela tem um segredinho? Tem, não. Você tem a quinoa, você dá uma lavada nela em 2 águas, coloca na vasilha. Para cada xícara de quinoa, 2 xícaras de água. Certo. Tá? 15 minutinhos. Proporcional, então. Isso, 15 minutinhos cozinhando, fervendo. Você vai ver que ela está cozida, que ela cria um aro transparente na quinoa. Chegou nesse ponto justo. Chegou nesse ponto, ela já está cozida já, ok? Certo, colocando sal a gosto. Sal. Um pouquinho de pimenta. Certo. O cheiro tá bom, pimentinha do reino. Eu ouvi. Eu quero. Eu quero. Um azeite. Azeite a gosto, eu adoro azeite. Nossa. O segredo aqui, claro, que tá na montagem desse prato, né?
Um prato bonito. E bem colorido, né? Tudo que é colorido chama atenção. Chama. Inclusive das crianças, né? Justamente. Para a introdução alimentar aí também é uma boa. Para quem não eu gosta uso de uma saladinha, tá linda aceto essa. balsâmico, ela fica maravilhoso. E é difícil achar, Laura? Não, qualquer supermercado tem. Todos os ingredientes aqui são muito fáceis, assim, eu acho que o mais difícil é a quinoa, né? É, igual eu falei, Já a quinoa pra você pode achar, trocar mas- pelo arroz. Até pela chia dá também pra fazer. Fica muito gostoso. Aveia, poderia trocar por aveia ou não? Pode, Aveia eu nunca mais fiz, não. adocicada, né? É. O Black ainda não fez. Dentro Mas do combina tudo eu muito gosto. com arroz vermelho, preto, né? dentro do- Mas a quinoa é mais barata, né? Então, por isso que a gente trouxe. E assim, para um prato desse, ele não precisa de mais acompanhamento, né? Ele já tem um valor nutricional aí. Ótimo. Aqui você não precisa nada, você Nada vai... mais. Esse Aí a aqui é pessoa- o limão que eu usei pra... Que é o que ficou da Da cebola. cebola. Da cebola, Estamos que aproveitando vai tudo, ficar então. muito bom. Então vamos aqui. Faltou algum ingrediente? Não, Essa eu cebola vou a gente usar- não vai usar toda. Não, eu vou usar depois a castanha de caju para que dar delícia. como diz o Crow, dar um crocante, né? dá um charme na receita, dá um Não, crocante. quem diz sou eu. Ela gosta de um Gosto de crocante, crocante. crocantezinho. Vamos falar um pouquinho, Marli, então, sobre a questão da saúde mental aí dessa família pós-pandemia, como ficará então? As pessoas que talvez nem tinham percebido uma situação de estresse aí, elas vão desenvolver isso, podem desenvolver por conta do isolamento. As crianças também, como está a cabeça das crianças nesse momento em que elas estão com aulas suspensas, poucas aulas online aí, sem o contato com os coleguinhas, nesse crescimento, nessa fase de crescimento. Como fica a saúde mental então dessas pessoas, né? Toda cabeça desocupada no osso, né? É oficina, você já sabe, né? Então, o que acontece? Nesse período, é muito importante, e hoje a gente tem tanta coisa boa, tirando a parte que não presta, né? Nas mídias sociais, mas tem muita coisa boa, né? Eu mesmo estou fazendo curso, estou atendendo internet, tudo é verdade. online, né? Então, ocupar a sua mente com alguma coisa que seja producente, útil, é essencial. Senão, realmente, você só fica pensando, é doença, e agora o dinheiro, e agora como que eu vou fazer com os meninos tudo em casa? Ai, meu Deus, e eles vão voltar para o colégio, mas e aí? Vai pegar a doença? Como que eu vou fazer para higienizar e tudo mais, né? As notícias Entra que a uma gente paranoia. vê, né? Só dá, né? As pessoas estão numa mania de perseguição, as pessoas estão vivendo uma paranoia. Existe uma diferença muito grande entre medo e prudência. As pessoas confundem isso. O medo não é de Deus, apesar de todos nós desenvolvermos. Mas quando a gente tem e depara com medo, é para a gente o quê? Aprender, aquela setinha, a recorrer a quem pode nos dar a mão, resgatar na hora que a gente está o quê? Submergindo. Então, o que acontece? Deus e Jesus fala 365 vezes na Bíblia, não tenhais medo. Não tenhais medo. Interessante, 365 dá uma vez por dia. Então, medo não é de Deus. Porém, a prudência é uma virtude. Sim. Então, o que é a prudência? É claro, eu não vou entrar num carro a 200 por hora. Ah, você está com medo, Marla? Não, eu sou prudente. Eu tenho o dom da vida e eu vou cuidar do meu dom da vida. A mesma coisa a gente precisa fazer também com o quê? A nossa família. Está tendo Covid? Qual é e quais são as atitudes que você precisa ter com prudência para evitar de ter a doença? É verdade. E pronto. Então, você não precisa entrar na paranoia do medo da doença. Porém, você não pode ser ignorante, né? Existe a necessidade da prudência, precisa usar máscara, usar álcool gel, evitar vários tipos de contatos, pode ficar em casa, para que sair? Então, sai na hora que tem necessidade, igual a gente veio aqui. É verdade. Né? Se for para disseminar o evangelho da paz, a gente está Aí sempre tá à disposição. Porém, se você pode fazer um curso, pode fazer as coisas em casa, pode trabalhar em casa, por que não? Né? Agora fica naquele enfrentamento. Eu não tenho medo, mas também eu sou muito, como se diz, ousado ao extremo, fica aquele 880, e eu falo que tudo que é extremo, né? Ismos são exageros, né? Direita, esquerda, em cima e embaixo, todos os ismos, feminismo, radicalismo, legalismo, aí vai para política, aí vai para não sei o quê, ismos, né? São extremos, e extremos de ismos, todos estão longe da onde? Do centro, que é o coração. Então, todo ismo é um exagero. Ah, feminismo, Marla, você é feminista? Não, não sou. Eu sou feminina. Mulher precisa ser feminina, né? Machista também. Olha aí, o tanto que a gente tá falando de machismo, de feminismo, tudo que é ismo
distancia do coração. Então vamos trazer para a realidade. E Marta Prudência é falando- virtude, né? Medo não é de Deus. Então se a pessoa está ali, né, já entrando numa paranoia, com muito medo, a saúde mental, o que precisa? Ocupar a mente, estudando, amando o filho, amando o marido, né? Ocupando a mente com coisas saudáveis e pronto. Comendo. Também. E assim, a gente falando em família, e fazer uma Comendo. gestão de qualidade desse tempo, né? Não é justamente. Que é o que é mais importante. A família, pais aí, principalmente o casal, fazer a gestão do tempo desses filhos também. E você tocou na situação ali também de cuidados, lembrando que aqui em casa a gente também está tomando os devidos cuidados, né? Sim. Estamos com uma equipe Deu reduzida pra e perceber temos todo o mundo. espaço aqui entre nós, né? Sim. E enquanto a gente ia conversando aqui, muita coisa acontecendo com essa receita, Glaico. Tá Conte montado o pra prato. gente. O prato Olha tá que coisa pronto. deliciosa. Prato aqui, lindo. salada de quinoa com tilápia. Tá lindo. Eu fiz a gastronomia e eu cheguei numa conclusão. 50% de um prato é o nome. Que é o rebusque ali. Justo. Você quer ver um exemplo? Se você, no dia do namorado, você é casada, né? Sim, sou. Você vai fazer um prato especial para o seu marido. Aí você vai falar para ele assim, meu amor, eu fiz hoje aqui um arroz com ervas finas. A gente dá uma incrementada, assim, né? Arroz com ervas finas, grãos selecionados de feijão com crocantes de placenta. Essa coisa maravilhosa. O entrecôte selado na manteiga, com blocos gostosíssimos de tomate e cereja. A gente dá Experimenta. Sabe que prato que é esse? Todo mundo come. PF. É um PF falado de outra forma. Mas o detalhe, justamente o amor tá nisso. Tá, E no preparo. No preparo. Que Aí seja você- da comida ou do nome do alimento, da refeição ali. Justamente. É a Você dedicação Já começa a naquilo. degustar. 50% nome, Salivar. o 25% tempero e amor. Tá Muito certo. amor, muito amor, muito amor. Tá lindo. Vamos ver quais Experimenta. foram os ingredientes então que a gente usou para essa receita. Papel e caneta na mão ou celular para tirar uma foto aí da tela. Vamos Ai, passar que para delícia. vocês aí de casa. Os ingredientes então para o preparo da salada. Uma xícara de quinoa real ou vermelha cozida. Um pepino japonês picado em cubos. Uma cenoura ralada. Uma cebola roxa cortada em meia lua. Uma xícara de repolho roxo picado. Uma xícara de abacaxi picado em cubos, 10 tomates cerejas vermelho e amarelo, cortados ao meio, uma xícara de salsa picada, uma xícara de cebolinha picada, meia xícara de castanha de caju picado, meia xícara de suco de limão, meia xícara de acetato balsâmico? Aceto balsâmico. Aceto balsâmico, 3 colheres de azeite extra virgem, o sal a gosto, uma xícara de azeitona verde picada sem caroço, 4 dentes de alho e um maço de rúcula. Agora os ingredientes para o nosso peixe. 2 filés de tilápia, 3 colheres de manteiga, meia xícara de alcaparras, sal e pimenta do reino moída a gosto. Tirou sua foto aí para você fazer aí na sua casa, para o seu amado. Você mulher, você homem, uma receitinha fácil, prática para você fazer para o jantar dessa noite, para ficar leve aí, dormir um soninho tranquilo dos anjos, né? Consegue Vai dormir poder- sem refluxo. Vai poder namorar muito à noite. Tá leve. Fica leve, bem Claro que casado. dando uma ajudinha aí no amor. É isso, é. Agora é só experimentar e passar debaixo da mesa. Que delícia. Vamos lá então, vamos pegar. Não coloquei muito sal, como eu não tenho costume. Mas, E é uma receita barata também, além de tudo, né? Não gosto de peixe. E, Você Marga? pode fazer carne, pode fazer Foi sua vez. É. Pegar um pouquinho de alcaparras, pegar um pouquinho de tudo aqui. Eu tenho... Ah, tá muito pouquinho. Ó. Que delícia! Vou deixar É ela uma ali. delícia e é refrescante. Ai, Ela que experimentar, delícia. depois eu roubo o prato todinho. Não é Amei, viu? gostoso? Amei, simples É uma delícia. e uma delícia. E o tempero tá leve, ótimo também. Tá bom? Ficou bom de sal. Ótimo. Muito obrigada, Se a viu? pessoa tiver dificuldade, Marla, não tem quinoa, pode fazer essa salada sem quinoa. Pode fazer, né? Não é? Ela dá um toque É. especial. E as alcaparras também, que às vezes tem uma dificuldade a mais de encontrar. Sim, não Né? tem desculpa. Não tem desculpa. Pega esse exemplo aí e faz a do jeito maioria que você dos gosta. ingredientes você tem em casa. É Você vai verdade. utilizar o que tem em casa
Obrigada ao casal, viu? Foi muito Nós bom que tê-los aqui na nossa agradecemos, cozinha, nós aqui que em casa, agradecemos. nesse novo momento nosso. Muito Sim, obrigada, viu? Sim, a gente tá aí à disposição. Sempre convidados Sempre. para voltarem com receitinhas. Ó, Sempre à disposição. e o pessoal de casa também pode mandar receita pra gente no nosso e-mail aqui em casa@tvpaeterno.com.br. Se você aí tem uma receita tradicional, de família, conta pra gente, manda os ingredientes, modo de preparo, que a gente vai convidar um chefe especial para fazer essa receita dedicada a você e a sua família também. Obrigada, viu, pela participação de vocês aqui. Até Nós que breve, se agradecemos. Deus Até quiser. breve. Estamos à disposição. Amém, obrigada. E daqui a pouquinho a gente tem artesanato, a gente viu no comecinho do programa, a gente vai aprender a fazer brinquedos pedagógicos e a gente volta já já. A imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta aqui em casa e você continua com a gente agora para aprender um artesanato, colocar em prática aí na sua casa para aquela rendinha extra. Hoje a gente vai aprender a fazer jogos pedagógicos de EVA e eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, aqui na nossa sala, a Kátia Hilário. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, é um bem-vinda prazer. de novo, né? Já Novamente. esteve aqui em casa, também já é de casa. É verdade. Conta pra gente, o que a gente vai aprender a fazer hoje? Bom, como nós estamos nesse momento de pandemia, então eu pensei numa proposta que pudesse auxiliar pais, mães, avós que estão aí com as crianças em casa e trabalhar a questão do jogo e promover interações aí junto com os pequenos. Uma ótima dica e eu relembro você aí de casa que a gente está seguindo aqui as normas do Ministério da Saúde com relação ao distanciamento, por isso eu não estou ali pertinho, vendo tudo de pertinho, porque a gente está seguindo mesmo esse protocolo aqui aqui em casa, dentro do nosso estúdio. Então vamos começar? Vamos lá. Então eu trouxe aqui algumas propostas, né? E o mais interessante que eu acho que é o relógio. Nós vamos fazer, ele tá aqui. Vou mostrar ele. Nossa, ele é lindo. Lindo, né? Bem colorido. Bem então colorido. É interessante que vocês tenham cores diversificadas para poder fazer e é algo que vocês vão poder fazer na casa de vocês sem maiores complicações. Eu vou ensinar o passo a passo. A Kátia, ela é artesã e pedagoga. Eu quero saber como é que funciona essa junção dessas histórias aí. Kátia, conta pra gente essa história. Olha, o artesanato me acompanha desde muito cedo. Então, desde a adolescência, eu sempre tive muito interesse em montar, criar. E De isso me família ou acompanhou. não? Não, Você eu mesma sempre tinha habilidades gostei manuais? de cortes, recortes. Legal. E fui ao longo do tempo aprimorando isso em diferentes materiais. E com a maternidade vieram as festinhas dos filhos e aí eu vi essa necessidade e passei a gostar. E com a pedagogia, uma necessidade maior em poder confeccionar jogos e materiais que pudessem auxiliar e me apoiar aí na sala de aula. Com certeza, muito importante para o seu Sim. trabalho, para colocar em prática mesmo aquilo que você propõe, né? Exatamente. Então hoje a gente tem uma mesa recheada, Sim. muito colorida aqui. Isso. Então aí eu pensei primeiro na proposta de encaixe, tá? Então, vocês, com uma folha de A4, vocês vão cortar um retângulo e, na verdade, 2. E no próprio Word, nós temos muitas formas geométricas. Verdade. Né? Na internet, de modo geral, é fácil encontrar. Você coloca formas geométricas, molde, e você encontra, né? Então, vocês vão cortar. O interessante é que o corte seja em cores diferentes, justamente para a gente poder brincar com essa questão das cores e deixar o jogo mais interessante. Então, cortou,
como que vocês vazam? Aqui, vocês podem vazar no estilete. É a forma mais fácil, né? Coloca numa base e vem com esse estilete fazendo os cortes para poder vazar e a figura ficar dessa forma. Lembrando que se for fazer com a criança em casa também, tem que tomar um cuidado extra e pode até utilizar a tesoura, né? Exatamente. Aí, no caso, se quiser confeccionar junto com a criança, eu aconselho a fazer, por exemplo, 1 ou 2 formas na folha de A4 e vir com a tesoura sem ponta, né? E se quiser trabalhar a coordenação motora com a criança, você pode fazer um piquezinho e deixar que ela venha A brincadeira já começa daí, então. A intenção é essa, tá? Então, é desde professores, mães, então vocês vão aprendendo aí ao longo dos cortes com eles, né? Com os pequenos, tá bom? Então, depois disso, nós vamos ter os 2 retângulos. E aí a gente já tem algumas formas. Isso, cortadas essas formas eu cortei, né? Para adiantar o nosso passo a passo. Então, olha, as mesmas formas que eu vazei daqui, a diferença lembra que eu falei para vocês? Coloquem cores diferenciadas. Então, o que vazou daqui, eu vou aproveitar uma outra base de uma outra cor e montar um jogo. É verdade, nada vai ser desperdiçado. Não desperdiça nada. Além de ser muito prático, né? Então, o que nós vamos fazer? Cola instantânea. Tá? Nessa hora, cuidado com a cola, pouca cola, e a gente vai passar só na beiradinha, né, dos retângulos, na parte de trás, para poder fazer a colagem, tá? Eu vou tirar esse Essa aqui. cola é instantânea, poderia utilizar aquela cola silicone? A cola de silicone, a gente vai usar ela para o relógio, tá? Essa daqui, a instantânea, ela vai aderir melhor. Se você não tiver, pode. Só que aí você vai, depois de fazer o processo de colagem, você vai colocar numa superfície, né? Vai fazer essa colagem e vai esperar um tempo maior. Não é que ela não colhe, só que ela vai demorar um tempo Talvez eu até coloque maior. um objeto pesado ali para ela Isso, e deixa ficar como firme, suporte. né? Exatamente, tá, Marília? Então, vamos lá? Vamos colar. Enquanto você cola, me conte sobre... Essa é uma ótima alternativa para ocupar as crianças em casa durante a quarentena. E aquelas crianças que são hiperativas, também funciona para elas? Funciona bem porque aqui a gente pode trabalhar a questão da atenção, né? Então, com o jogo, a gente sabe que o brincar, ele já é da criança. Então, ele é inerente à criança, a criança adora brincar. E através das brincadeiras, as crianças, elas conseguem interagir e desenvolver várias habilidades. Certo. Vão desde a questão motora, linguagem, atenção, lógica. Então, se você tem uma criança um pouco mais inquieta, e nesse momento a gente sabe que é difícil prender a atenção delas, mesmo porque ficando em casa, né? E elas têm essa questão de acharem um pouco chato mesmo, né? A gente tem os nossos momentos, né, de achar, e eu penso que para as crianças também está bem complicado. Mas aí, com jeitinho, vocês vão proporcionando, não precisa fazer tudo de uma vez, né, gente? Vocês vão, por exemplo, fez um tipo de atividade hoje, você pode, por exemplo, pesquisar aí na internet, tem diferentes dinâmicas que vocês podem trabalhar, montar circuito em casa, um dia vocês podem fazer colagem, desenho, imitações, contação de história, depois, se der tempo, a gente mostra um pouquinho de como trabalhar isso. E esse tipo de atividade, o que a gente está fazendo esse brinquedo, você recomendaria para que idade? Olha, com os jogos de encaixe, você pode trabalhar com crianças menores, inclusive foi essa a proposta que eu trouxe. Os encaixes, você pode trabalhar com crianças menores, crianças que já têm, que já está sentando, que já tem essa coordenação para poder encaixar e brincar, porque é macio, né? Você pode colocar no tapete da sala, você pode colocar em cima da cama, pode colocar numa mesinha, e aí a criança, ela vai tentando. A gente pensa que é simples, né? Mas para as crianças é um desafio. É verdade. É um desafio. É simples para nós que somos adultos, porque nós já passamos por essa etapa e nós já conseguimos nos desenvolver em relação a essas habilidades. E se a gente quiser adaptar para uma criança de mais idade aí também, a gente consegue ir dando mais dificuldade no recorte? Exatamente. Você vai aumentar o grau de dificuldade da peça, você pode trabalhar com tangram. Enfim, o que é o tangram? É aquele que a gente corta as formas, né? Ah, sei. E
coloridas e Legal. você consegue montar diferentes desenhos, né? Eu acho que já tive um desses. Então, Me e é lembrar. bom, né, também. muito. Eu lembro que eu quebrava a cabeça. Então, Tá ficando lindo. olha, nós já temos aqui, né, o jogo, Pronto, gente. certo? E é um material super barato também. Sim. Dá pra fazer pra vender, né, Kátia? Dá para fazer, ganhar uma renda extra, principalmente quem tá com aula online, né, professores. verdade. Então eu vou guardar esse, nós já fizemos, Vamos tem guardar. um aqui. Vamos para o sapato? Vamos pra segunda opção, então, de brinquedo pedagógico, também EVA. Também em EVA, e esse a gente trabalha a coordenação motora fina. Legal. Então, além dos pequenos poderem aprender como amarrar o sapato também, Legal. que é uma Independência, dificuldade. Então, se você também, como eu disse, é questão de molde muito prático, você pode colocar molde, sapato pontilhado, e você vai ter diferentes tipos de sapatinhos para poder fazer o molde. Passa esse molde para um papel A4. Se você tiver um papel mais durinho e tiver dificuldade de fazer, você pode. A dica aqui é muito importante. Por exemplo, se eu venho aqui em cima do EVA, na hora de tirar o molde, estou aqui com o meu molde, eu pego um palitinho de churrasco. Para quê? Para não marcar. E aí eu faço o contorno todo e depois eu faço o recorte, tá? Legal. Isso é muito importante para não marcar a sua peça, o acabamento fica bem legal. Nessa parte aqui também a criança pode cortar, tenha atenção com relação à tesoura, Kátia, né? uma sugestão, então, que eu te peço. A gente falou que o material é barato do EVA. Sim. Por quanto a gente pode vender aquele primeiro brinquedo que a gente fez? O que você sugere? Aqui na nossa região, né, de Aqui acordo em Goiás? Aqui em Goiás, na nossa região, a gente consegue vender ele entre 10 e 15 reais. Bacana. Não é caro e a gente consegue ter um movimento bacana com relação Com à parte certeza. financeira, Olha. além de ser durável. É verdade. Olha, para você que está em casa, a gente está dando dicas bacanas aqui para você reproduzir aí na sua casa, ganhar uma rendinha extra ou mesmo fazer com que a criançada aí fique mais leve, mais tranquila nessa época de quarentena em que todo mundo está em casa juntinho, né? Então, o Aqui em Casa também é uma opção bacana para você. Então, a gente consegue fazer vários desses, Sim, porque é vários. rapidinho, a gente viu que a gente consegue fazer rapidinho e dá para ganhar bem, então. Dá para ganhar bem. Legal. E assim, na nossa região, os professores gostam bastante, tá? Legal. De aulas diversificadas, Acho que não só aqui, material né? pedagógico, mas de uma maneira geral Com é certeza. algo que agrada, viu, Verdade. Lídia? Tá bom? Então vamos Então vamos continuar para o aqui. sapatinho. Esse cordãozinho, eu trouxe um aqui para mostrar para vocês. A gente encontra como aviamento. Se você tiver um cadastro em casa, um cadastro já usado, pode da Pode própria ser também. criança, pode também. Aqui é porque eu trouxe um aviamento, ele é em forma de cadastro, chama rabo de rato, esse aviamento. É fácil de ser encontrado, mas como a gente está no momento de pandemia, é importante a gente utilizar coisas que a gente tem em casa. Sustentáveis, Tá? né? Então, se você, às vezes, não tiver o rabo de rato, você pode usar uma fita de cetim, um cordão, um Legal. barbante, tá? Então, vamos lá? Então a gente vê que você recortou também bem colorido, né? Isso, bem colorido. Da outra vez que eu vim no programa, eu ensinei a fazer o esfumado aqui da peça. Não Então, sei para se quem vocês quiser, lembram. tá no nosso YouTube. O nosso Sim. YouTube é youtube.com/Pai Eterno. É só buscar ali, então, pela palavra-chave do esfumado. EVA também, né? É, que você vai encontrar eu fiz para um você fazer pêndulo. com todos os detalhes aqui, esse brinquedo pedagógico que a gente está ensinando. Então, vamos lá. Então, são 3 partes o sapatinho, né? Na primeira parte, nós podemos passar cola nela toda. Que vai A ser o mesma biquinho cola do sapato. Cola instantânea, tá? A gente vê que tem uns furinhos aí, né? Ah, eu esqueci da dica dos furinhos. Como que foram feitos? Ah, eu trouxe aqui. Olha só, é simples. Adivinha, é uma caneta. Que tem uma pontinha da caneta, furada. a caneta tradicional que a gente usa, esferográfica. Legal. Então, depois que eu faço o recorte, aí eu venho com, não sei se vocês lembram, um lencinho umedecido com a tinta acrílica passando em volta. Certo. Depois disso, eu venho com a pontinha da caneta e faço, olha, seguro. Faz uma forcinha aí. Uma fica forcinha, lindo. o EVA fica marcado. E isso faz ficar um barradinho bem bonito, Ficou bem lindo bacana. mesmo. Dá uma diferença na peça, né? Dá muita diferença, ficou lindo. Então, feito o biquinho do sapato, a gente vai colar essa parte onde vai ficar o cadastro. Aí aqui, essa parte do cadastro, a gente precisa deixar ela livre para poder fazer a amarração, né? Então, a gente vai cortar Só nas laterais. só as então. lateraisinhas. E aí também você fez essa mesma técnica, né? A Nessa outra mesma. parte do esfumado. Isso, a mesma técnica. Se você não tiver tinta acrílica, tiver giz pastel, você pode usar, tá? Nossa, tá lindo.
Aí você coloca. E a brincadeira já começa na escolha das cores, sempre muito vivas, né? Isso. E hoje em dia a gente tem no mercado uma série de materiais de EVA com cores muito bonitas. Então a intenção é deixar tudo muito colorido, porque precisa ficar chamativo para a criança poder também, precisa agradar os olhos, né? Sim, antes de tudo. Exatamente. Então, olha, depois de colado vai ficar assim, né? No formato de um sapatinho. E aí, com a criança, e a gente sabe que pra gente que é adulto, a gente já tem essa habilidade, mas para a criança não. Aí a gente vem fazendo, vamos colocar cadastro. Sim, a gente pode brincar na amarração também, não tem pode regra. Não tem regra, você pode colocar um cronômetro, se a criança já tiver com uma habilidade maior, né? Sim. Você pode colocar o cronômetro e ir fazendo desafios. Você tem filhos de que idade? Eu tenho um filho de 10 anos, o Vinícius, e o Guilherme, de 14 anos. E você aplicou tudo isso na sua casa com eles? Como foi? Em casa, o Vinícius gosta mais. O Vinícius é aquele que, quando eu estou fazendo algum trabalho, ele sempre está comigo com a tesourinha na mão. E ele adora retalhos de EVA, gente. Legal. E ele faz vários bichinhos. Ah, que bonitinho. É bom que esses retalhos realmente dá para fazer muita coisa, né? Nada desperdício. Não, nada desperdício. Com os retalhos você pode fazer enchimentos, para almofada. É interessante porque você reaproveita o material. Ah, tá bom? ficou lindo. Olha. Uma segunda opção que a gente está dando, então, de brinquedo pedagógico aqui, com EVA, que é um material facilmente encontrado aí em papelarias. E se quiser comprar pela internet também? Pode, tem vários sites que fazem a venda, inclusive nesse momento de pandemia, né? Tem vários sites que trabalham com diferentes materiais que você vai poder usar aí no dia a dia. Kátia, notícia boa, a gente consegue explicar uma terceira opção aqui. A intenção era essa, que bom que deu tempo. Que bom. Nós vamos explicar agora o relógio, né? Porque muita gente me perguntou, nossa, o que você vai fazer? Eu falei, gente, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz ao vivo. Vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? O relógio. A base, da outra vez que eu vim, nós fizemos, vocês se lembram que a gente fez uma base, um pêndulo de Nossa Senhora. Certo. E aí eu ensinei. Nesse caso aqui, eu estou usando um isopor como base, então eu cortei com 35 centímetros de diâmetro. Mas tem regra? Não tem regra. O que é importante você lembrar? O tamanho da sua criança, a idade da sua criança. Então, se eu estou com uma criança um pouco menor, é melhor que eu tenha um material maior para poder trabalhar com ela. Certo. Visivelmente é melhor e ela consegue manusear, tatear melhor o material. Certo. Tá bom? Então, esse aqui eu fiz com 35, mas até 30 tá legal o tamanho do relógio, tá bom? Então, eu peguei cola de silicone. E agora então a gente muda a cola. Agora a gente muda a cola para a cola de EVA com isopor ou a de silicone. E vocês vão passar, né, por toda essa base e vem com um círculo e coloca em cima. Certo. Aqui no meio dele eu fiz um furinho. Porque vocês vão precisar para poder passar a linha com a agulha e fazer o ponteiro girar. Que legal. Porque a nossa intenção é poder trabalhar os movimentos do relógio. Essa dinâmica aí, aqui legal. Eu cortei um círculo um pouquinho menor. Deixa eu só olhar aqui. Dá pra gente usar, talvez, material de cozinha mesmo pra gente fazer. Dá, um prato, molde, né? Um prato e uma travessa. Isso, você pode usar um maior e um menor. Verdade. Uma bandeja, né? E aí você faz a mesma coisa, pega o palito de churrasco, passa em volta e vem fazendo esse recorte para ele ficar E eu tô vendo que a técnica do sombreado tá em todas. Tá em todas, eu gosto bastante. Dá uma diferença. Verdade. E então são 2 círculos, né? Um maior e um menor. Ai, Kátia, eu não quero esse maior. Posso fazer só com um círculo? Pode. Dá também. Aqui eu fiz por uma questão até mesmo visual. Das cores, isso, né? Já começa exatamente. Daí. Só não esqueça de marcar o centro, né? Esse pequeno aqui, caso alguém pergunte, ele tem 20 centímetros de diâmetro. Tá, então o de baixo tem 35 e o de cima 20. 20. Então, com o furinho, centralizo, né? E vou passar cola instantânea. Cuidado com a cola, gente. A cola instantânea, ela adere bem, não precisa... Não precisa de muito, né? Tô vendo isso, e aí pode alguém me perguntar a numeração da cola, tá? Depende muito da sua região. Aqui em Goiás... Tem uma numeração? Tem numeração. 1, 2 e 3. É visgo, que a gente chama. Então, ela vem de mais aquosa a mais ligosa. Então, ela é mais espessa, a número 3. Então, ela vai demorar um pouquinho mais para aderir ao material, no caso, o EVA. Então, você recomenda o número 2, que fica no intermédio. Se você estiver numa região mais fria, aí pega o número 1, que pode demorar um pouquinho mais para secar, né?
Então, vai ficar dessa forma, tá? E em relação aos ponteirinhos. E os números? Como é que a gente faz? Vou explicar como tirar o molde deles também. Aqui, eu já trouxe colado e trouxe uma aqui para mostrar para vocês. Então, no mesmo Word, vocês vão digitar as numerações Escolhe uma fonte lá, exatamente, né? Escolhe uma fonte e a orientação da fonte. Uma fonte mais grossa, porque você vai precisar recortar. Então, imprime e aí você vem com a tesoura, faz o corte e faz a mesma questão do sapatinho que eu expliquei e das formas geométricas. Coloca o molde e passa o risquinho com o palito de churrasco para não marcar. Isso, e vem com a tesoura e faz o recorte. Mas é mais difícil de recortar. É um pouquinho mais difícil, por isso que um pouquinho mais de habilidade. Isso, nesse caso aqui, aí as mamães podem colocar a mão na massa. Verdade. Tá bom? Certo. Então, trouxe esse pra gente colar. E as marcações aqui dos minutos, você pode ou não fazer, vai depender o quê? Lembra que eu falei para vocês a questão da idade da sua criança. Tem criança que já conhecem o relógio. Aí pode ir um passo a mais, Isso. né? Pode ir além um pouquinho. Exatamente. E aí você pode, por exemplo, fazer gincanas, vocês podem colocar a hora num determinado pedacinho de papel, coloca numa caixinha, sacode, 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 sorteia, e aí você precisa marcar esse horário, por exemplo, às 15h30. Aí a criança vem e pode girar esse ponteiro e aí vocês vão trabalhando. Como que eu fiz a marcação? A marcação você faz com, deixa eu pegar aqui... É com lápis mesmo? Você pode fazer com lápis, é porque aqui eu usei uma canetinha, né? Então eu vim primeiro marcando, olha, 1, 2, 3, 4. Certo. E aí depois eu vim com uma canetinha. Só pra dar cor. Só pra dar cor. Se você não quiser, você pode deixar só marcado. Sim. Tá bom? Então ficou dessa forma. Então vocês lembram que aqui, olha, não tá furado a parte de trás. Só de cima, então. Só de cima, porque eu precisei marcar. Certo. Então agora, a setinha. Então, no mesmo Word, você vai imprimir 2 setinhas e aí essas setas você vai uni-las. Por quê? Tem que ser 2 do mesmo tamanho, do mesmo tamanho, porque é bom que esteja mais durinho. Se for só com uma, a não ser que você compre um EVA mais espesso, que também pode. Eu trouxe dessa forma proposital, justamente porque na maioria dos locais a gente tem uma facilidade de encontrar o EVA de 2 milímetros, que é isso que eu estou trabalhando. Já é a dica boa. Exatamente. Então, nós vamos pegar a cola instantânea. Vai unir, então, dos 2 ponteiros de mesmo tamanho, né? Exatamente. Que é o ponteiro maior, nesse caso. Esse aqui é o maior. O menor eu já trouxe. E não deixa montado. de ser um objeto de decoração também para um quarto infantil, não, né? Um objeto de decoração útil aí. Fica lindo. Fica lindo. Você decorando o quarto da criança, a sala de aula, se você tem um espacinho na sua empresa que depois você possa utilizar como espacinho da criança, né? Muitas lanchonetes, restaurantes. Pode confeccionar agora e quando tudo passar a gente utiliza. Aí utiliza. Então ficaram 2 ponteiros, certo? Certo. Então agora a dica. Agora a dica feita pela primeira vez. Nós vamos pegar a linha e a agulha. Uma agulha bem grossinha. Essa aqui é uma agulha um pouquinho mais grossa, mas se você tiver a fininha também funciona bem, tá? A diferença aqui é a questão do botão. Aqui eu tô usando um botão com 2 furos. Se você tiver um botão com 1 furo, pode, com 4 furos. Você só precisa passar mesmo a linha por ele, porque ele vai dar esse movimento. Então, depois que você passou, olha... E essa linha, ela é mais grossinha também, né? Sim, e aí é a dica que eu vou dar agora. Sabe qual linha que eu tô usando? Qual? Linha de pipa da minha criança. É uma linha de pipa do Guilherme, né? E aí ela é mais grossinha, ela é mais resistente. Legal. Agora, se você não tiver, você pode pegar e dar várias voltas num outro tipo de linha, né? Pra poder deixar mais forte, porque a criança vai brincando, é importante que não arrebente, tá bom? Então, aí você vai pegar os ponteirinhos, né? Vai uni-los. Estamos unindo e a gente vai colocar o botão em cima. Isso. Lembra que eu já passei pelo botão, né? Ah, tá. Já passei. Então, depois que eu passei, eu venho com a agulha. E vou posicionar, olha, bem rente. Os detalhes. Isso aqui, né? E a gente vai passar neles de uma vez, então. Isso, exatamente. Eu vou fazer um furinho aqui. Com essa agulha fica bem mais fácil, eu acho, né? Com a agulha fica mais fácil. E a gente já tirou a agulha, não vai precisar Vamos passar o outro lado. E aí nós vamos unir. Por isso que eu deixei ele por último.
Ai, 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 Kátia. Ai, ai. Não é difícil, gente. É só vocês não esquecerem. Vocês vão unir os ponteiros. Certo. Passou pelo botão. Aham. Colocou na agulha. Agora a gente vai perfurar o isopor. Isso, exatamente. Certo. Então aqui eu passei, né? Aqui o que eu posso fazer para poder melhorar a minha mobilidade ali. Eu vou dar um nozinho, não precisa ser muito forte, apenas para prender. Né? E eu consegui, olha, esse ponteiro ele precisa se movimentar. E vai dar certo. Tá bom? Que então legal. sobrou a linha, né? Por isso que essa linha mais grossinha, ela é melhor. Deixa eu só parar as pontinhas, porque senão a gente vai ter dificuldade de colocar aqui novamente na agulha. Que a gente vai colocar as 4 de uma vez. Isso, exatamente. Então agora eu peguei toda a meada, né? Juntei e nós vamos passar aqui, certo? Certo. Então vai ficar dessa forma. E vamos lá agora no isopor. Agora a gente faz o furinho no meio ali. Isso. Deixa eu virar minha mão, que eu virei a peça para o público. Ai, que lindo! Já gostei. Porque você Que precisa, legal. né, fazer, olha, o movimento, né? E aí aqui, vocês vão virar. E dar um nozinho Dá bem... um nozinho só para poder prender ali, mas aí a gente tem uma dica aqui para prender melhor. Vou explicar para vocês. Legal. Então dei um nozinho, olha. Certo. Certo? Olha direitinho se o porteiro tá mexendo, está mexendo. Então nós vamos virar. A gente não pode prender demais, Não tem que deixar pode prender demais. E também não pode deixar muito frouxo, porque senão o ponteiro vai ficar todo descompassado. Verdade. Vai fazendo e vai testando. Vai né? fazendo e vai testando, tá? Então passou. Nós vamos pegar uma fitinha crepe. E vamos prender aqui, com a pressão. Deixando a sobra aí, então, né? Isso, Caso... essa sobrinha aqui você vai poder cortar. Primeiro você vai fazer o que? Vai testar, né? Ó, rodou. Deu certo. Deu certo. Então aí você reforça. Certo. E aí sim você pode cortar. Kátia, eu posso colar aqui atrás? Pode. E aí vai depender do que você quer fazer e para onde você vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer para venda, eu não vou deixar dessa forma. Vai fazer um acabamento Eu vou mais fazer um acabamento. bonitinho Então, ali. como eu vou fazer? Eu vou passar uma colinha instantânea aqui. Legal. Isso porque eu estou em cima da fita. E aqui a cola de silicone, porque eu estou em cima do isopor. Legal. Não pode colocar cola instantânea. Entendi. E aí eu venho com a outra base, como essa que nós fizemos à frente. E a gente coloca no fundo. Arrasou, Kátia. Finalizou. Arrasou. 3 opções aqui pra você de casa. Tenho certeza que o Exatamente. pessoal de casa gostou muito. A gente nunca rendeu tanto, viu, Kátia? Que Rendeu, bom. deu dica pro pessoal de casa. Muita opção aí pra você ganhar um dinheirinho extra, brincar com as suas crianças também. Te agradeço muito, Kátia, Eu que a possibilidade agradeço. de estar aqui ensinando a gente também como artesã, pedagoga. As suas redes sociais apareceram aí também para o pessoal te seguir, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho também. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Volte foi um sempre. prazer estar aqui com vocês. Igualmente, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta aqui em casa com um momento de oração para você muito especial. Até já. Vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, vai ficar bem. Se a noite te apavora, sem demora o dia vem. Nele tudo vai ficar bem. Meu canto é pouco frente ao tanto que hoje te faz mal. O meu abraço é o teu espaço para descansar. Deus e seus planos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta aqui em casa e agora eu quero fazer um convite mais do que especial a você. São 16 anos de história, a gente acabou de escutar, né? Uma história de fé, de amor, de evangelização, que foi pensada aí
pelo Padre Robson de Oliveira e é abraçada por uma equipe que é crescente todos os dias, que tem Deus no coração, que tem o Pai Eterno no coração e que nos ajuda a alcançar tantos outros corações do Brasil e do mundo, auxiliando tantas famílias que precisam sim dessa palavra amiga, né? Alimento para o corpo e para a alma também. Então você que ainda não faz parte, chegou a hora agora. Pegue o telefone e ligue para a gente, ligue para o nosso call center. O telefone é o que está aparecendo na sua tela, 62-3506-9800. Ou se você preferir, você também pode se cadastrar pelo nosso portal paieterno.com. Você pode inclusive pegar agora o seu celular, abrir a câmera dele e apontar para esse código aqui, o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você tem um celular mais antigo também, você pode baixar o aplicativo Leitor de QR Code na sua loja de aplicativos do seu celular. E aí fica fácil você acessar a página de doações em nosso portal. Gerar ali um boleto com código de barras para fazer o pagamento da sua doação, que não tem valor mínimo nem máximo, viu? É o valor que o seu coração te mandar doar, que o seu coração inspirar. Faça parte da nossa família hoje, ajude-nos a crescer na fé, evangelizar mais e mais famílias, propagar esse trabalho lindo que a gente desenvolve para você. Você acompanha aqui na TV Pai Eterno, pelos nossos canais de comunicação, redes sociais também. Você sabe desse trabalho, de onde nós podemos chegar ainda. Então eu faço o convite para que você faça parte da nossa família de amor. E depois desse momento, desse convite especial, que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai aceitar, olha, a gente vai para aquele momento em que a gente agradece ao Pai as bênçãos alcançadas nesse primeiro dia da nossa semana aqui, uma semana de muita fé, em que a gente vai realizar grandes coisas, eu tenho certeza disso, viu? Então, Pai, nessa segunda-feira, nós te agradecemos por mais um dia finalizado, por mais um programa feito com as bênçãos do Senhor. Pedimos que esteja sempre à frente da Associação Filhos do Pai Eterno, abençoando esta obra de evangelização e direcionando o Padre Robson. Querido Deus, esteja conosco e com todos que acompanham a TV Pai Eterno diariamente. Fortaleça-os e faz de suas casas um pedacinho do céu. Espalhe sua luz, harmonia, saúde, segurança e amor. Entregamos em tuas mãos nossa família, nossa vida e todas as pessoas que nós amamos. Entregamos, esperamos e confiamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje com muito amor no coração, né? Sabendo que, claro, o Divino Pai Eterno vai nos guiar pelos caminhos que a gente tem aí pela frente. Se você está com um problema no seu casamento, como a gente comentou aqui hoje, tenha fé e esperança no Pai, que as coisas vão solucionar, viu? Se você está com as suas crianças aí em casa, a gente também te dá uma opção para mantê-las aí ocupadas, tranquilas, leves. Então, o nosso programa é isso mesmo. É para deixar você aí do outro lado cada vez mais pertinho da gente, te dando soluções, te entretendo, te fazendo mais feliz nas tardes aqui da TV Pai Eterno. Você sabe, a TV é a TV das bênçãos do Pai. E por aqui a gente reza também. A gente reza, a gente coloca as nossas preces, as nossas intenções pertinho do coração do Pai Eterno. E eu quero chamar a sua atenção para a nossa caixinha do bem. Ela está aqui para receber muito afeto, muito amor, muito carinho nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, de tanta instabilidade, de medo. Medo a gente não precisa ter, mas a gente tem que ter prudência, não é verdade? Então que a gente coloque a nossa prudência, a nossa angústia aqui dentro dessa caixinha, né? E a gente está aqui sempre de braços abertos para receber você e a sua companhia, você já sabe. É fundamental aqui em casa e para a TV Pai Eterno. Um abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau. E uma saudade vai nascendo em mim. Eu já nem sei mais porquê.